Olá, boa tarde, tudo bem com você? O Articulação ao Vivo já está diretamente para todas as unidades de saúde aqui da capital paulista. O programa ao vivo aqui na Rede São Paulo Saudável é a oportunidade de você participar mandando suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários para o nosso programa. Sempre a gente responde para você. O tema do nosso programa de hoje é postura saudável. Às vezes você no trabalho escreve meio inclinado, corcunda, ou mesmo na hora de mexer no celular, você tá lá navegando e sempre fica com a cabeça abaixada. Normal, né? A gente vê isso cada vez mais. Só que tá errado. A gente vai conversar isso daqui a pouco, como que isso afeta na nossa saúde. Sabendo do tema do programa de hoje, que é postura saudável, mande sua pergunta pra gente. Você tem formas e canais de comunicação aqui com a Rede São Paulo Saudável e é muito fácil você participar. Você pode mandar um e-mail pra gente no tvdasaude@gmail.com tvdasaude@gmail.com. Se você não tiver acesso à internet, não tem problema. Você também pode participar do nosso programa mandando sua pergunta, seu comentário, sua dúvida pelo telefone a cobrar, é grátis. Olha lá, 9090, anota aí, vai aparecer na tela, ó, 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. O Articulação está ao vivo para todas as unidades de saúde e antes a gente começar efetivamente o nosso programa, peça para o gerente ou responsável da unidade que você está para aumentar o volume da TV. Assim você confere todas as nossas conversas, as nossas perguntas, as nossas dúvidas, que o doutor que está aqui do meu lado já vai responder. Por falar nisso, o Dr. Fábio está aqui com a gente, ele é médico ortopedista aqui da Secretaria Municipal da Saúde. Doutor, sempre muito obrigado por comparecer aqui no nosso programa. Obrigado a você, Tiago, é um grande prazer estar aqui com vocês semanalmente para falar de temas bastante importantes aqui para os nossos munícipes. O tema de hoje é muito legal também, né? Da postura, muito bacana, né? e importantíssimo, porque acomete aí um grande número de indivíduos, né, que às vezes por falta de uma orientação apropriada venha a sofrer lá no futuro de alguma alteração no seu aparelho muscular ou ósseo e que possa comprometer aí a sua qualidade de vida e qualidade funcional. Com certeza. E para a gente começar já nosso papo aqui de terça-feira à tarde, sobre o nosso tema, qual é o conceito de postura, afinal? Isso é importante, né? A gente poderia conceituar a postura como um conjunto em posicionamento das articulações num determinado momento ou espaço, né? Que visa, na verdade, manter uma harmonia entre o aparelho locomotor, ou seja, os sistemas osteomusculares, e o sistema nervoso central. Obviamente favorecendo a proteção dos sistemas corpóreos e evitando a instalação de deformidades, de fadiga, de situações que possam comprometer a vitalidade funcional desse segmento, né? Dores persistentes, dores crônicas, quantas causas de afastamento em trabalho ou de incapacidade temporária não vêm oriundas de um quadro doloroso, crônico, instalado dentro do aparelho locomotor. E o senhor pode exemplificar para a gente que tipos de atitudes, por exemplo, do cotidiano que a gente faz que pode influenciar nessa questão da postura? Isso é importante, né? A gente precisa, inicialmente eu gostaria só de fazer um pequeno realce, né? Que quando a gente fala em postura, em alterações posturais, passa a sensação de que a gente está só se referindo à coluna. E na verdade não é bem assim, como eu disse no início, né, conceituando, a postura é um conjunto de posicionamentos articulares que possa estar relacionado com outros segmentos também, como os joelhos, como os pés, né, e sofre influências de condições clínicas, como por exemplo afecções do sistema nervoso central ou afecções do sistema nervoso periférico, como indivíduos diabéticos que perdem a sensibilidade nos pés, né. Mesmo antes do nascimento, né, existem situações ortopédicas que possam estar relacionadas com fatores mecanoposturais intraúteros, né, um pé torto congênito, por exemplo, embora seja de etiologia multifatorial, uma delas pode estar relacionada a uma teoria mecanopostural. Então isso é muito importante a gente, quando falar de postura, né, estar atento que isso não é só uma condição do eixo da coluna, né? Às vezes a gente precisa prestar atenção em outros segmentos corpóreos também, né? Algumas dicas do dia a dia, acho que vale a pena a gente destacar, né? Então, por exemplo,
Vamos pensar assim, em atividades corriqueiras domésticas, né? O que a gente observa é uma queixa muito frequente nos consultórios, né? De dor nas costas ou de dificuldade para baixar e pegar um objeto. E a primeira coisa que a gente tenta compreender é como é que este indivíduo está fazendo para pegar esse objeto que está no chão, por exemplo. Ou como é que é o estilo de vida, a rotina dentro de casa. Então, gestos, por exemplo, como passar roupa, né? É importante que a altura da passadeira esteja numa altura confortável, apropriada, para que a pessoa que estiver passando, esteja, obviamente, com a coluna verticalizada, reta. Se a prancha está muito baixa, existe a tendência da inclinação do tronco para fazer isso. Então, veja, regular a altura, regular a luminosidade. É importante também lembrar que os órgãos dos sentidos, a luminosidade, a visão, a audição, também podem influenciar nos gestos posturais. Então, regular a luminosidade para ver se, né, para minimizar inclusive acidentes com o gesto de passar, né. Outra coisa, na hora de pegar um objeto no chão, né, a maioria das vezes com as pernas estendidas, a pessoa inclina o tronco para pegar um objeto pesado e acaba forçando bastante a sua coluna. Então a recomendação é que você primeiro evite pegar objetos que não sejam compatíveis com a sua força. Com certeza. E de uma outra forma, se tiver que fazer isso, então se ajoelha, mantendo a coluna verticalizada, e aí pega o objeto e levanta com o braço esticado, e aí transporta ele para algum lugar. Se for levar um objeto à altura, né, precisar colocar em um ambiente mais alto, é interessante que se junte o objeto ao corpo e se utilize de recursos como uma escada para chegar na altura. Né. Então, questões domésticas bastante corriqueiras. Simples, né? E simples, né? Ao deitar, por exemplo, né, a gente recomenda que se escolha um bom colchão, né, um colchão semi-rígido, que acomode e distribua bem o peso corpóreo, um bom travesseiro também, que nivele, não deixe a coluna inclinada, né? Às vezes travesseiros muito grandes para pessoas mais miúdas ficam com movimentos, posições inadequadas e acabam tendo uma noite de sono bastante complexa. Então, se ajustar, né? A gente orienta, se possível, dormir de lado, né, com um travesseiro também entre as pernas. Isso não é mito, então? Não, isso não é mito, o travesseiro nas pernas... Entre as pernas pode ajudar, porque diminui ou relaxa a musculatura que possa tensionar o nosso esqueleto axial, né? Isso é importante. Evitar dormir de bruços, né? Não é um bom posicionamento, porque pode sobrecarregar a coluna lombar, né? Na hora de levantar, é muito comum as pessoas hoje com o dia a dia, com a correria do dia a dia, sai atropelado, então levanta de qualquer jeito. Também não é interessante, é interessante que se vire gradativamente de lado, depois erga o tronco, né? Respire, se harmonize para depois iniciar uma tarefa do dia a dia, né? Ao sentar também, postura simples, né? É muito comum, a gente chega, às vezes vai visitar alguém, vê a pessoa esparramada no sofá, né? Então é importante que a vigilância postural é importante. Então sentado, né, com a coluna alinhada, alongada, ereta, com os pés bem apoiados no solo, né? As coxas bem apoiadas também, suavemente, né? O máximo de extensão possível dentro da cadeira, né? Não é interessante cruzar as pernas por muito tempo, porque se proporciona rotações da coluna. Então, assim, gestos do dia a dia, né, que são importantes para evitar dores crônicas futuras lá na frente, né? Não é um gesto único que vai fazer isso, mas esses vícios, esses hábitos inapropriados ao longo de anos podem contribuir para uma alteração da sua qualidade funcional do ponto de vista do seu aparelho osteomuscular. Com certeza. Olha quanta coisa a gente aprendeu só com essa fala do Dr. Fábio. Até na hora de levantar da cama tem um jeito certo. Se você fizer isso, como o Dr. Fábio disse, são medidas simples que você pode começar a fazer na sua casa para você ter uma vida com muito mais saúde e não ter nenhum problema futuro, né, doutor? Isso mesmo, isso é importante mesmo, né? Isso pode dimensionar muito a sua qualidade funcional e te favorecer ter uma qualidade de vida bastante satisfatória lá na frente, né? Isso é importante. São medidas simples,
mas importantes para a gente manter a saúde do aparelho locomotor. Aí. Sim. Doutora, se fala muito hoje em dia também dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, a sigla DORT, né? Mas nem sempre essa sigla recebeu esse nome, né? Isso é interessante, né? Se falava muito das LER, que eram as lesões por esforços repetitivos, e hoje houve uma alteração dessa sigla para DORT, D-O-R-T, que significa distúrbios ósteos musculares relacionados ao trabalho. Basicamente, essa mudança dessa sigla se deu por duas razões. Primeiro, porque nem todos os indivíduos que apresentavam sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho tinham uma lesão objetivamente identificada. Então, falar em lesões por esforços repetitivos, onde não se identifica esta lesão, ficava um pouco complicado. Por outro lado, também haviam condições osteomusculares relacionadas ao trabalho que não estavam ligadas a esforços ou movimentos repetitivos, que é a sobrecarga dinâmica que a gente fala, e sim a sobrecarga estática, como por exemplo os exemplos que você deu ao iniciar o programa, né? O indivíduo que está ali por horas e horas manipulando um computador, ou um tablet, ou um iPad, ou mesmo um smartphone, e que fica ali horas e horas numa posição viciosa que pode ser prejudicial. Né? É interessante essa questão, você mostrou bem o celular, os smartphones, né? E vale a pena a gente ressaltar que a cabeça pesa em aproximadamente 5 quilos. 5 quilos, doutor? Exato. E se a gente inclinar, né, por horas e horas na tentativa de usar um smartphone, ou videogames, ou qualquer outro dispositivo tecnológico, por horas e horas, com essa inclinação, é possível que a coluna cervical receba o triplo de carga referente ao peso da cabeça. Então, ela pode estar sobrecarregando 15 quilos na coluna cervical. E aí, obviamente, com o passar do tempo, não é infrequente os colegas virem ao consultório e trazerem para a gente queixas de dores musculares, crônicas, persistentes, podendo ter irradiações para o braço, né, com sintomas de formigamentos, de choques, e a gente precisa fazer um bom inventário do porquê que isso está acontecendo. Então vale a pena ressaltar que com os avanços tecnológicos, né, dos smartphones, dos videogames, dos gadgets, é importante a gente relatar a boa utilidade. Lembrar que é possível se orientar também quanto ao uso dos tablets e dos smartphones. Né? É importante que você mantenha na hora do uso, né, a cabeça numa posição adequada, ereta, né, com o smartphone aqui a seus 35 de centímetros. Frente, né, doutor? De frente, né, obviamente, sim, de preferência, né, com os membros superiores apoiados em algum suporte, que também não sobrecarregue, né, evitando essas inclinações. Claro, num ambiente bem iluminado, e temos que considerar o tempo também, né? A gente sabe hoje que é importante que, se você é usuário desse tipo de instrumento, né, que você possa fazer pequenas pausas de hora em hora para poder fazer um alongamento, um relaxamento muscular e evitar uma sobrecarga persistente nesses segmentos. Em crianças também a gente já está observando queixas relacionadas a isso, né? As crianças também ficam horas com seus videogames, né? Então acabam tendo queixas relacionadas ao movimento contínuo de dedos, né? E sobrecargas na coluna cervical também por uso indevido e por tempo prolongado, né? Recomenda-se que 2 horas de uso para as crianças por dia estaria de bom tamanho, né? Para a utilização, para a distração e para as descobertas da criança. Com certeza. Você que utiliza o celular todo dia, já parou para pensar nisso que o Dr. Fábio falou? Tá lá no Facebook, tá lá no WhatsApp conversando com o pessoal e fica horas e horas lá mexendo no celular com essa postura. O Dr. Fábio falou que a nossa cabeça pesa 5 quilos e com as horas pode triplicar isso.
pesando até 15 Isso, quilos. a sobrecarga, na verdade, não é a cabeça que aumenta o peso, Claro. mas a inclinação da coluna pode sofrer, com a inclinação da coluna, ela pode receber um peso adicional, né, por uma posição inadequada, considerando aí as ações das forças do peso da cabeça. Então pode chegar a 15 quilos, né, de sobrecarga na coluna cervical. Agora imagina isso horas durante o dia, né, esse vício persistente durante semanas, meses e anos, né? Então com muita frequência podem vir queixas relacionadas a esse gesto, né, esse gesto do dia a dia, tão comum, tão frequente nos dias atuais, aí, com a globalização, com os avanços tecnológicos. Agora, com a dica do Dr. Fábio, quando você for utilizar o celular, você vai pensar 2 vezes antes de... Isso, é possível utilizar, mas numa posição correta, num tempo apropriado, Claro. Não esquecer das pausas, do alongamento. E deixar de frente, claro, né? Numa condição confortável, né? Numa condição confortável para você não sofrer esses prejuízos ao longo do tempo. Com certeza. Gente, esse é o programa Articulação. Nós estamos ao vivo para todas as unidades de saúde. E a gente está esperando a sua pergunta. Você pode participar por meio dos nossos canais de comunicação da Rede São Paulo Saudável. Anota aí. Se você tiver acesso à internet, você pode mandar sua pergunta, seu comentário, sua sugestão por meio do nosso e-mail, tvdasaude@gmail.com, tvdasaude@gmail.com. Se você não tiver acesso à internet, não tem problema. Você pode mandar sua pergunta por meio do telefone a cobrar gratuitamente, por meio do 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Participe! O programa Articulação está esperando a sua participação, Dr. Fábio aqui sempre nos esclarecendo esses temas. A gente continua o nosso programa falando sobre postura saudável. A gente tocou no assunto também, doutor, da questão relacionada ao trabalho. Quais são os problemas de saúde relacionados à ortopedia que a gente observa mais as lesões no trabalho? Isso é importante, né? As condições clínicas mais comuns, né, osteomusculares relacionados ao trabalho, são as tendinopatias ou os problemas relacionados aos tendões, principalmente do ombro, cotovelo e punho. As lombalgias, que são as dores lombares, na região lombar, nas costas. E as mialgias, que são as dores musculares aí nos diversos segmentos do corpo, né? Essas são as condições mais comuns. Eventualmente, sintomas, síndromes de compressão de nervo também podem, ou compressões neurovasculares também podem serem determinadas. Mas as condições osteomusculares, essas que eu mencionei, acabam realmente contemplando o maior número de aparecimentos clínicos na nossa prática. O que a gente pode estar fazendo de errado no trabalho para chegar a essa causa? Isso, o que pode estar acontecendo, existem 2 grandes aspectos, né? Primeiro, condições de um trabalho mal organizado, né? Então, sobrecargas de hora de trabalho, posicionamentos inadequados, como a gente vem conversando, né? Então, não se tem uma vigilância, né? Própria pessoal, né? Claro, né? Essa insatisfação com o trabalho, né? Olha que interessante, porque a gente sabe que existe influência também do sentido emocional. Então, a insatisfação no trabalho pode estar sensibilizando um pouco esse paciente, né, do ponto de vista de modulação da dor. Então, a modulação da dor ela pode estar influenciada por alterações emocionais dentro do trabalho ou da sua condição, né? Então, é importante ficar-se vigilância, né, da estrutura organizacional do trabalho e, obviamente, a gente precisa considerar a predisposição individual de cada paciente, né? Isso é importante. Por isso que existe uma portaria aqui do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, dizendo que as DORTs elas não são uma doença, não é uma condição clínica bem definida, né? Ou seja, ela reúne, a DORT é simplesmente uma sigla que reúne um conjunto de afecções osteomusculares que podem estar relacionadas a um ambiente de trabalho não organizado. Isso é importante, né? Isso é importante porque em outros países como Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, eles também têm essa mesma mentalidade. Existe a necessidade de uma investigação e a determinação exata dessa patologia.
Isso é importante, porque nem todas as doenças osteomusculares, nem todas as tendinopatias, como eu disse inicialmente, que podem estar relacionadas ao ambiente, elas são de origem trabalhista. Nem todas as dores cervicais, elas são por problemas relacionados ao trabalho. Então veja a importância da gente identificar isso e fazer checar realmente se esta entidade, uma vez identificada, diagnosticada, se ela tem o seu envolvimento com um trabalho desorganizado, se existe predisposição deste indivíduo para essa condição ou não. Isso é importantíssimo a gente fazer este mapeamento. Por isso que o Conselho Regional de São Paulo ele determina exatamente dessa forma, não é uma doença bem limitada. O DORT é uma sigla que pode reunir este conjunto de afecções musculoesqueléticas que podem estar ou não relacionadas a um ambiente de trabalho organizado ou não. Sim. Aí você deve estar se perguntando, eu como trabalhador, como que eu vou saber diagnosticar isso? Aqui na cidade de São Paulo, existem centros de referência de saúde do trabalhador, que são muito legais, eles dão um suporte. Se você tiver com alguma dor, você vai primeiro passando uma UBS, né, com o seu clínico. Você vai ser encaminhado para esse centro, então, e aí você vai ser diagnosticado. Então, se aquele problema de saúde que você tem é ou não ligado ao trabalho. Como você disse, pode ser que não. Pode ser que não seja, pode ser uma dor nas costas que não tem relação com o seu gesto do dia a dia, ou seja, o ambiente organizacional do trabalho é apropriado, você tem os seus períodos de descanso de uma forma adequada, as suas condições ergonômicas estão adequadas, um bom posicionamento, uma boa iluminação, uma boa ventilação, bons suportes, altura na tela do computador de forma adequada, posicionamento dos braços, tempo de trabalho de uma forma adequada e mesmo assim o paciente tem uma dor lombar. Então veja, o ambiente de trabalho está organizado, adequado, então a gente precisa avaliar que outras causas, que outras condições podem estar favorecendo esta dor lombar, queixa bastante frequente nos consultórios de ortopedia de uma maneira geral. Então os profissionais desse centro de referência em saúde do trabalhador vão te avaliar, verificar se o seu problema de saúde está ligado ao trabalho. Caso esteja, aí você vai ser tratado no próprio centro. Se ainda for confirmado, o que vai acontecer? A empresa, esse centro, ele conta com uma equipe muito legal que vai até a empresa verificar a situação, como o senhor disse. Pode estar adequado ou não. Se não estiver adequado, a empresa recebe uma notificação para adequar todo o ambiente para um melhor trabalho. Doutora, tem uma pergunta também pessoal que utiliza mouse e computador. Aquelas bolsinhas de gel para apoiar o pulso são eficazes? Acho que são eficientes. Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, começamos com o posicionamento da tela do computador. É importante que ele esteja numa distância e numa altura adequada, Então, que a extremidade superior da tela esteja na sua linha do horizonte, enquanto bem posicionado, obviamente, porque senão você fica olhando muito tempo ou para cima ou para baixo, se a tela estiver numa posição inadequada, Obviamente os teclados, os posicionamentos, os apoios do antebraço, os suportes para apoio de antebraço e de mouse, eles são eficazes, eles podem ser utilizados porque mantêm o seu exercício, o seu gesto profissional numa condição mais harmônica. E é isso que a gente quer, que o seu ambiente de trabalho esteja organizado de uma forma adequada e para isso, com essas estruturas, a gente protege o sistema osteomuscular. Uma coisa interessante é dizer que assim, uma vez diagnosticado uma condição clínica dessa, todas essas entidades clínicas que eu mencionei, as tendinopatias, as lombalgias, as mialgias, elas têm tratamento, Elas têm tratamento, então é possível se diagnosticar, tratar adequadamente, seja ela na grande maioria das vezes por medidas não operatórias e algumas vezes alguma intervenção operatória eventualmente possa ser requerida, mas a grande maioria dos pacientes se beneficiam com os tratamentos conhecidos e desenhados para essas condições. E para isso você conta com o SUS aqui da cidade de São Paulo, que tem profissionais capacitados para te orientar, te diagnosticar e tratar o seu problema de saúde. Além disso, como eu disse, tem também os centros de referência em saúde do trabalhador. Se você não sabe onde tem algum perto da sua casa, vai na unidade de saúde que você está e já se informe onde tem algum centro perto da sua casa, do seu trabalho. Lembrando que antes você precisa passar num clínico geral,
numa UBS. Doutor, a gente recebeu uma pergunta do Josimar de Souza, da UBS Vila Dalva, no Butantã. Ele quer saber, muitas pessoas gostam de utilizar a cadeira baixa, outras mais altas. Essa diferença de altura interfere na postura? Interfere sim, né? Veja, isso tem que ser compatível com a sua biomecânica, né? Com o seu tamanho. Claro, uma pessoa de 2 metros de altura, obviamente, se ele for utilizar uma cadeira que é apropriada para quem tem 1,5 metro, vai estar utilizando o seu aparelho biomecânico, a sua condição biomecânica, de uma forma inapropriada, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Uma pessoa de 1,60 m querer utilizar uma cadeira que ela é ajustada, né, para manter uma harmonia de posicionamentos articulares e de posicionamento da coluna, para uma pessoa de 2 metros de altura. Então isso ele é uma regulagem individual e obviamente qualquer, né? Lembra que essas condições elas vão sendo cumulativas ao longo do tempo. Sim. Não é porque você sentou hoje numa cadeira um pouquinho mais baixa que amanhã você vai ter instalado um comprometimento do seu aparelho osteomuscular. E são vícios e hábitos, né, dentro de claro, ao longo do tempo, né? Sejam elas dados por movimentos repetitivos, aí a sobrecarga dinâmica, ou não, por vícios, por hábitos inadequados, que é a sobrecarga estática, né? Como aquele posicionamento do tronco inclinado, da cabeça pendente. Isso ao longo do tempo, obviamente, acarreta sobrecargas nos sistemas osteomusculares. Gente, olha quanta coisa a gente aprendeu na articulação de hoje. A gente viu até com o doutor que na hora de levantar da cama, na hora de dormir, na hora de sentar, é preciso estar atento ao nosso corpo. Exatamente, né? Vigilância sempre. Gente, infelizmente, o programa Articulação ao vivo para todas as unidades de saúde fica por aqui. Doutor, gostaria de agradecer novamente sua presença e sempre nos esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado, Tiago. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde. O prazer é nosso. Gente, antes de a gente encerrar, gostaria de reforçar os nossos canais de comunicação. Se você não conseguiu participar desse programa, você sempre pode participar da programação da Rede São Paulo Saudável, mandando um comentário, uma sugestão de programa. Se você faz parte de um grupo aí na Unidade Básica de Saúde, por exemplo, e quer que a gente vá aí acompanhar a atividade que você faz parte, manda um e-mail pra gente, por exemplo, no tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. A gente vai ficar muito feliz em receber a sua participação. Reforçando, se você não tiver acesso à internet, você também pode mandar pra gente a sua participação por meio do nosso telefone a cobrar no 9090 3129 9092. Se você ficou com alguma dúvida desse programa, quer assistir outros vídeos da Rede São Paulo Saudável, você também pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/redesp-saudável. Lá você tem muito conteúdo para você aproveitar a vida aqui na cidade de São Paulo e ter também uma saúde com mais bem-estar e qualidade de vida, com certeza. Aproveite para compartilhar os vídeos com seus amigos e familiares e não deixe de se inscrever no nosso canal para sempre que ter um vídeo novo você receber no seu e-mail. O Articulação fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira a partir das 2 horas da tarde. Um forte abraço para você, que você tenha uma excelente semana. Tchau, tchau.